as principais de suas criaturas. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 homens possuídos pelo demônio, saindo dos túmulos. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Então eles gritaram: o que tens a ver conosco, filho de Deus? Tu vieste aqui para nos atormentar antes do tempo? Ora, a certa distância deles estava passando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicavam-lhe: se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos. Jesus disse: ide. Os demônios saíram e foram para os porcos. E logo toda a manada atirou-se monte abaixo para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram e, indo até a cidade, contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando o viram, pediram-lhe que se retirasse da região deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados irmãos e irmãs, quem nos acompanha em casa, vai assistir essa missa depois, rezar conosco nesta mesma comunhão. Quero partilhar com vocês 2 situações que me vêm à memória diante deste Evangelho. A primeira, vocês já prestaram atenção que Jesus nunca expulsa o diabo, mas Jesus só expulsa demônio? Se nós lermos os 4 evangelhos, vocês vão observar que Jesus nunca expulsou o diabo. Jesus expulsa demônios. Inclusive o diabo aparece apenas 2 vezes nos evangelhos. Quando Jesus vai até o deserto, e ali ele jejua durante 40 dias e 40 noites, aparece o diabo naquela circunstância. E no final da vida pública de Jesus, quando ele está rezando no Horto das Oliveiras, também aparece o diabo. Jesus não expulsa diabo, e sim demônio. Existe uma diferença teológica de diabo e demônio. O diabo é aquele que divide, ele é quase que uma adesão humana. Não é uma intervenção espiritual externa, mas é uma ação humana. Nós podemos nos tornar diabolos. No grego, diabo significa diabolos, aquele que divide. Tudo que divide tem ação diabólica. Exatamente o contrário de símbolo. Símbolos e diabolos são 2 palavras irmãs na língua grega. O símbolo, ele junta. Eu não preciso explicar um símbolo. Qualquer um que vê um símbolo sabe o que ele significa. Não precisa ser explicado. O diabo, ele separa. Por isso que Jesus não expulsa diabo. Porque o diabo é mais uma ação humana diante das situações, diante da nossa livre vontade, livre-arbítrio, que isso só pode ser modificado a partir da nossa vontade. Se eu quero ser uma pessoa má, eu vou ser mau. Jesus não vai ter interferência nisso, no meu livre-arbítrio. Se eu quiser causar o mal a você, eu vou causar. Posso promover o mal para o outro, eu posso promover o mal para mim mesmo. É minha liberdade escolher fazer o bem ou o mal. Isso é ação diabólica, né? Quando nós agimos não inspirados na vida em Jesus, mas só na vontade humana, diferente do demônio.
Demônio, daimons, é aquele que se opõe a Deus. Jesus expulsa demônios porque os demônios se opõem a Deus. E Jesus tem poder sobre demônios. Deus tem o poder sobre os demônios. Isso faz refletir, por exemplo, as nossas ações diabólicas. Quantas vezes a gente divide? Quantas vezes a gente separa, não junta, separa? Quantas vezes conosco mesmos a gente causa tanto prejuízo na nossa vida, né? Se martiriza, faz coisas erradas, vícios. Quantos vícios vão fazendo a gente sofrer? Essa era a primeira reflexão. A segunda, vinculada à primeira, é a ação de Deus nisso tudo. Vejam, Jesus expulsa o demônio desses dois homens e joga esses demônios para os porcos que se jogam rio abaixo. Claro que o porco na Bíblia, ele tem uma conotação. O porco, lá no Antigo Testamento, Moisés proíbe o povo de comer carne de porco. Então era natural que os demônios entrassem nos porcos, porque os porcos eram animais mal vistos na época de Jesus, né? Eram animais considerados impuros. E aí, por isso que são jogados nos porcos. Os sujos, eles vão rio abaixo. É essa a conotação teológica. Mas o coração deste evangelho significa: Deus quer a vida. Mesmo aqueles que fazem coisas ruins, mesmo aqueles que tomam decisões ruins, mesmo aqueles que fazem o mal, no maior ou no menor grau, fazem o mal, têm a opção de ter a sua vida devolvida no momento que consideram que Jesus passa no seu caminho. Jesus, quando expulsa demônio, mais do que chamar atenção, hoje a gente fica assustado, né, quando fala de demônio, as TVs usam disso todo momento. Não é aquele teatro que a gente vê, não. Quando Jesus expulsa demônio, mais profundamente ele está querendo dizer: você tem que viver a vida que Deus te fez para viver. No momento em que nós não vivemos a vida que Deus nos fez para viver, nós estamos tendo ações que não são divinas. Uma pessoa que não vive plenamente a sua vida, não desfruta plenamente da sua vida, essa pessoa vai ficar sofrendo, presa num monte de coisa, né? Presa em ideias, presa em pensamentos, presa na sua história. Deus nos fez para a liberdade, para ir para frente, para avançar. Resumindo tudo isso, tantas outras coisas poderiam ser ditas, mas resumindo, vamos levar para casa esta ideia: quais diabos nós temos que vencer na nossa vida? Vejam, Jesus é tentado pelo diabo e vence a tentação. Qual diabo nós temos que vencer na nossa vida? Porque é a divisão de nós mesmos. E quais demônios nós temos que exorcizar da nossa vida? Mandar para fora. Pensamento, conceito, sofrimento. O que você tem que mandar para fora da sua vida? Hoje a gente pode rezar isso. O que nós temos que vencer em nós mesmos, porque é nossa fraqueza, e o que nós temos que mandar para fora de nós mesmos, porque não é ação humana, não é ação divina, e temos que vencer isso daí. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos apresentar a Deus as nossas preces.